a minha fala, ela, na verdade, tem muito a dizer sobre os temas que foram aqui abordados e com o intuito, efetivamente, de provocá-los numa reflexão e também de colocar situações que já estão pacificadas. E por isso que a minha primeira colocação se trata de que forma os direitos sociais servem como instrumentos de proteção das famílias? Esse é o questionamento. Bem, esse questionamento envolve naturalmente cada um dos temas que passaram por aqui. Se os senhores forem pegar cada detalhe da programação, os senhores iriam ver que cada um dos elementos de análise que aqui passaram são, na verdade, direitos sociais que são tutelados a partir do direito das famílias. E a partir disso, proporei uma reflexão aos senhores a título de conclusão de cada um dos painéis que por aqui passaram. Primeiro, quando nós falamos de fraudes em matéria previdenciária, durante muito tempo, a legislação previdenciária se omitiu de previsibilidade acerca da punição em matéria de pensão por morte ou auxílio-reclusão para aquelas que se valiam do direito de família, especificamente da simulação de casamentos ou da simulação de uniões estáveis para perceberem benefício. O direito previdenciário só conseguiu sanar este problema em 2015, com a alteração da legislação previdenciária, alteração da Lei 8.213, que em seu artigo 77 veio dispor expressamente: caso seja comprovada fraude para obtenção do benefício previdenciário, o mesmo será cancelado e aquele que se valeu da fraude deverá devolver todos os valores percebidos mediante o ato fraudulento. Senhores, na linha do que muito bem falou o professor Balera, isto só foi acontecer em que ano? Que ano? 2015. Até o ano de 2015, nós tínhamos um sistema que se valia muito da omissão da própria lei para dizer o seguinte: olha, em não havendo efetivamente punição prevista na lei previdenciária, você poderia punir essa pessoa pelo aspecto civil, você poderia puni-la pelo aspecto criminal, mas no aspecto previdenciário, as pessoas se prendiam à literalidade da norma e diziam assim: eu faço jus ao benefício, porque nada nesta norma me afasta do benefício quando o ato é fraudulento. E nós nos disparávamos daí, como muito bem ponderou o professor Balera, com magistrados que, de um lado, não é professor, cobriam, na dúvida, a proteção previdenciária, ainda que visualizada a fraude, sob o manto de que não havia nada na lei previdenciária sobre isso, então deixe que perceba o benefício. E, de outro lado, magistrados que entendiam que a mens lege, na proteção da família em matéria previdenciária, não poderia, em momento algum, tutelar atos fraudulentos. Trago aos senhores outra reflexão no que foi falado aqui hoje também, ainda no painel das fraudes. Somente em 2015 é que a legislação previdenciária, senhores, foi em seu artigo 77 e disse o seguinte: aquele que der causa dolosa ao óbito do segurado não fará jus ao benefício previdenciário, desde que exista decisão transitada em julgado condenando aquela pessoa, aquele suposto dependente, pelo crime? Qual que é a palavra? Doloso. Quando que veio isso para a lei? 2015. E até 2015, os senhores desafio que procurem a jurisprudência, tínhamos também, de um lado, uma jurisprudência forte, que permitia concessão de pensão por morte para aquele que tinha causado a morte do seu cônjuge, do seu pai ou até do seu irmão. E sob qual fundamento essa jurisprudência dizia? Não havia na legislação previdenciária nada que proibisse a concessão da pensão. E do outro lado, magistrados que novamente iam a mens lege e entendiam que naquele momento você dizer
que a ausência de norma expressa para cancelamento de benefício legitimaria a concessão do benefício em si, você estaria trazendo para dentro do direito previdenciário o princípio da legalidade lá da Alemanha pós-guerra, ou seja, aquele princípio da justiça cega, o que não poderia ser admitido. E de outra parte, então, magistrados determinavam o cancelamento do benefício daquele que fosse condenado criminalmente pelo homicídio do segurado. Daí os senhores irão falar assim, então, Melissa, esta temática está resolvida? Não. Qual foi a palavra que o legislador usou? Qual foi? Dolosa. A segunda expressão, decisão transitada em julgado. Senhores, o processo criminal no Brasil, ele é uma maravilha, né? Caminha super rápido, todos sabemos disso. Então, os senhores já sabem que N pessoas no Brasil hoje estão recebendo pensão por morte, sim, mesmo tendo causado dolosamente ou não a morte do segurado do qual ela se disse dependente. Esse é um desafio que nós, do IBDFAN, temos ainda que romper. Porque o legislador se preocupou em solucionar um problema moral, que é conceder a pensão para quem causa a morte do segurado. Lembra-se que hoje Teodoro falou dos 5 milhões de reais? Lembra-se? Ele falou isso na previdência privada, certo? Várias pessoas poderiam até falar assim, mas por 5 milhões eu mato até minha mãe. Né? Estado de necessidade. Estou devendo 1 milhão, vou matar minha mãe que eu ganho 5. Isso é uma questão privada. Isso é uma relação contratual. Pensem nos benefícios previdenciários, ainda que de um salário mínimo, em que aquela esposa olha para seu esposo, já não aguenta mais vê-lo, o casamento já era, e dela dosa. Se eu me separar, como ele não tem nada, eu vou ficar sem nada. Mas se ele morrer, como ele é segurado, eu vou ficar com pensão. Às vezes ela opta pela segunda. E o sistema continua protegendo esta pessoa, porque eu tenho que provar que o homicídio foi doloso. Essa decisão tem que transitar em julgado, para que só então ela deixe de perceber o benefício. E de alguns irão dizer, doutor Rodrigo, mas Melissa, essa pessoa irá então devolver os valores. Quem não tem nada, devolve nada. E daí aquele princípio que foi falado tantas vezes aqui, o princípio da solidariedade, da precedência da fonte de custeio, cai por terra. Mas chamamos atenção aos senhores a outro ponto que também foi aqui abordado hoje nos painéis, e que tem a ver com os fundamentos do direito social no direito das famílias. Senhores, a multiparentalidade, em momento algum, irá ferir a precedência da fonte de custeio. E por quê? Porque o benefício permanecerá sendo de R$1.000, R$2.000 ou R$3.000. Na multiparentalidade, o único efeito que se terá é que ele será dividido em tantas pessoas quantas forem as dependentes. Tanto é, senhores, que há várias decisões já na Justiça Federal em relação ao regime próprio dos servidores, dizendo que não tem legitimidade o órgão do servidor público de questionar a multiparentalidade, porque não haveria afetação de valores nesse momento. Salvo se o órgão previdenciário comprovar que a pessoa beneficiária, o dependente beneficiado, efetivamente irá receber por um período muito maior do que aquele que não seria o efetivo beneficiário. Ou seja, quando se fala que a multiparentalidade encontra um problema, doutora Vera, na precedência da fonte do custeio, há de se pensar primeiro em qual é a regra da divisão dos benefícios. E segundo, por quanto tempo esse benefício será mantido. Chamou também a atenção, para que reflitam, para o terceiro direito social, que foi aqui abordado,
e relacionado ao direito previdenciário na proteção do direito das famílias. Foi abordado aqui a questão da união estável, sua diferença com o namoro qualificado. E lá foi muito bem ponderado pelos nossos palestrantes que essa diferença reside no affectio estabelecido entre as partes. Não existindo affectio, tem-se namoro qualificado. Existindo affectio, tem-se a união estável. E aqui há de se lembrar que isto independe da residência em comum. E por que chama atenção, Marco, para este ponto? Porque atendi uma cliente há alguns anos, a maior ação que nós temos no escritório. Ela passou por 8 colegas. Ela disse isso para mim. 8 colegas falaram que ela não tinha direito. Por que ela não teria direito? Porque ela tinha se separado de seu esposo, ele foi viver numa casa, ela foi viver na outra casa, eles saíam para almoçar, saíam para jantar, frequentavam a alta sociedade curitibana, os jornais da alta sociedade noticiavam isso, só que como ele gostava de mulheres, e ela não gostava que ele frequentasse outras mulheres enquanto estava na casa dela, então ele tinha a casa dele, onde ele frequentava outras mulheres, como ela disse na audiência para a juíza, doutora, lá ele frequentava outras. E tinha a casa dela. Ele na casa dele e a casa dela. 8 colegas atenderam essa senhora e disseram para ela, durante longos 6 anos que ela ficou tentando, que ela não tinha direito, porque ela não tinha residência comum. Colegas, a jurisprudência em teses do STJ, número 50, ela já pontua muito bem que a residência comum não é pré-requisito, como aqui foi muito bem colocado. Só que, por outro lado, trouxe aos senhores, e essa senhora, só para curiosidade, tá? Por que é uma oração do escritório? Porque adivinha se ela ganhou? Ganhou. Porque residência comum não é pré-requisito. E antes que os senhores falem assim, mas você teve que ir para a justiça para discutir isso? Não. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os órgãos previdenciários, tanto federal quanto dos estados e quanto dos municípios, mas destaco aqui o federal, estadual e municipal, eles têm feito concessões de benefícios muito mais antipreconceituosas do que o Poder Judiciário. Não vou aqui citar um município em que milito, porque eu sempre digo assim, né, quando a gente conta que está indo bem o negócio, alguém mete a mão lá, né? Então alguém vai lá e fala assim, não façam mais isso. Mas nós temos vários municípios pelo Brasil que reconhecem, sim, a união estável, ainda que as pessoas não residam sob o mesmo teto, vários que reconhecem a poliafetividade, vários que reconhecem a multiparentalidade. Ou seja, é melhor, por vezes, você tentar administrativamente do que ir ao próprio judiciário, porque lá você irá enfrentar, por vezes, a restrição. Mas também você irá enfrentar situações como essa que eles trouxe, já que estamos falando de direitos sociais e direito das famílias. Olhem que decisão interessantíssima essa. Foi reconhecida uma união homoafetiva entre 2 irmãs. Daí, oi. É isso daí. Quem falou oi? É. Oi? É. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar uma ação de um servidor público que havia falecido e uma das irmãs estava pedindo o benefício e ela constrói a tese dizendo da dependência dela em relação ao seu irmão, vem o Tribunal de Justiça e profere essa decisão dizendo que, confirmado o longo e afetivo relacionamento convivencial entre 2 irmãs, essa situação configura uma das espécies possíveis de homoafetividade. E daí, senhores, um novo entrave se abre. A homoafetividade estaria entre sexos ou estaria na convivência entre pares? Esta decisão
para os senhores saberem, o STJ, o regime próprio de previdência recorreu ao STJ. O STJ inadmitiu o recurso especial, dizendo que está se discutindo lei municipal, então não poderia ser feito isso, e agora esse recurso está com agravo interno junto ao Superior Tribunal de Justiça. Mas vejam que o tema nunca está fechado. Quando se fala da homofetividade, não é, doutor Rodrigo? Vem alguém e coloca um elemento novo, a homofetividade entre irmãos, caracterizando assim o direito à pensão. Se isso está certo, se isso está errado, este é para um outro momento em que nós iremos colocar que nem tudo foi resolvido efetivamente durante esses painéis. E por que cada painel trouxe aos senhores a posição do que existe, mas também o que deve existir, e ainda o que estão fazendo sem que nós nem saibamos. Essa decisão aqui, ela choca por vários fatores, mas o principalmente é com a expressão homofetividade e irmãs. Mas coloco também a vocês outra provocação, que é, será que pode cada um dos direitos previdenciários que pertinentes à questão da família ser reconhecido administrativamente? E aqui chama atenção para o quê? O reconhecimento da união estável administrativamente, o reconhecimento da poliafetividade administrativamente, o reconhecimento da multiparentalidade administrativamente. Senhores, o nosso maravilhoso ministro Fachin não tem uma decisão, tem várias, mas é que eu gosto pela redação tão linda e tão poeta desta daqui. Eu recomendo a leitura, e o ministro Fachin, na sua preciosidade de sempre, ele diz que o reconhecimento da referida união estável pode ser dado administrativamente, não se exigindo necessariamente decisão judicial para configurar a separação de fato. Essa decisão, senhores, é para demonstrar o papel da advocacia. A advocacia que quer tudo judicializar e que esquece que, por vezes, administrativamente se resolve uma questão. Mas será que, se eu judicializar, eu terei algum elemento efetivo para dizer sobre poliamor, sobre poliafetividade? Porque tantos dos senhores me encontraram no corredor falando assim, mas Melissa, eu nunca vi uma decisão previdenciária que tenha reconhecido o poliamor. E eu acabei de dizer para os senhores que existem várias administrativas. E eu trouxe uma aqui, judicial, só não coloquei o número do processo, porque eu nunca dou o número dos processos sem que eles tenham transitado em julgado. Que sempre tem um procurador... Opa, tem o Tarsis aqui. Então, sempre tem um procurador do INSS, ou um procurador do município, ou um procurador do estado, que olha aquilo e fala assim, putz, eu sou responsável por esse processo, deixa eu ver o que eu posso fazer ali. Então, por isso eu não coloquei. Mas, esse processo é um pedido de pensão por morte, em que eram 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, conviviam na mesma casa, se apresentavam socialmente como um casal, tinham toda a sociedade reconhecendo eles efetivamente como um núcleo familiar. Este homem falece, vem a esposa e outra esposa, as duas, né, as companheiras, digamos assim. Uma delas vai ao INSS, o INSS concede o benefício, porque ela tinha o nome registral de esposa casada, e a outra pede o benefício, o INSS fala, não, você é o quê? Qual é o nome chique? Concubina. E elas vão à justiça. Ao irem à justiça, essa audiência é muito legal, porque a juíza vira para cliente, que no caso era a companheira que estava pedindo o benefício, toma o depoimento dela e logo em seguida toma o depoimento da outra. E a outra, por obrigação processual, era ré. Mas ela não queria ser a ré. Na verdade, ela falou assim, mas eu não quero ser ré, Melissa.
Falei, não, mas você tem que ser a ré, porque você está recebendo o benefício, então eu tenho que ajuizar ação contra você e contra a outra. É só você não se opor, mas você tem que constar no polo passivo. E a juíza vira e fala assim, a senhora conhece fulano de tal? Sim. O que ela era do fulano de tal? Esposa. Daí a juíza, mas espera aí, a senhora não era esposa dele? Sim, eu e ela. Daí a juíza olha e fala assim, mas como assim? Me explique. Dela, sim, nós vivíamos na mesma casa, nós dividíamos as nossas despesas, nós trabalhávamos, nós éramos uma família, doutora. E eu, não sei por que eu estou aqui. Eu concordo, ela é a esposa do meu marido. E a juíza vira, olha para mim, doutora, pode assumir. Daí eu viro e falo assim, mas doutora, a época, né, antigo CPC, a doutora, eu faço a pergunta, doutora, não, pode assumir. Daí eu, então é para eu fazer as perguntas? É, pode fazer as perguntas. Que agora eu tenho que entender o que vocês estão tentando fazer aqui. Daí eu, então, vamos lá. Daí eu falei assim, então, a senhora reconhece a fulana de tal como esposa do fulano? Sim, reconheço. A senhora tem alguma coisa a se opor? Não. A senhora se apresentava com ela e com ele socialmente como família? Sim. A senhora concorda que ela é detentora do direito como dependente dele? Sim. Deu, excelência. Sem mais perguntas. Daí a juíza vira para o procurador do INSS, o procurador do INSS vira e fala assim, deixa eu só entender o que está acontecendo. Ela está dizendo que ela aceitava a outra? Deu, não, ela não está dizendo que ela aceitava a outra, ela estava dizendo que ela não é a outra, ela está dizendo que ela é a esposa do marido. Daí ele, não, ela é a outra. Eu falei, não, em momento algum a minha cliente usou a expressão a outra. Ela sempre usou a expressão ela é esposa. E se o senhor perguntar para ela se ela é a outra, ela vai continuar respondendo que não, que ela é a esposa. E por isso vem esse belíssimo trecho da sentença, que eu não vou aqui lê-lo, né, obviamente, até pelo tempo, né, consumir meu tempo com isso, mas faço questão que vocês o leiam, porque ele vai, a obra de Gilberto Freire e a questão da senzala, e a parte que gosto muito dela. Assim, não se censura os casais que optam por conviver sem que haja necessidade do relacionamento ser exclusivo. Porquanto, para estes, a fidelidade é praticada de forma diversa àquela pregada pela cultura tradicional e monogâmica da nossa sociedade. Essa sentença, ela é uma poesia, quando se fala da poliafetividade ou do poliamor, da expressão que prefiram aí utilizar. E a demonstração de que nós, previdenciaristas, temos que tirar os nossos pré-conceitos. Porque muitos previdenciaristas teriam mandado esta cliente embora, dizendo a ela que ela não tinha direito, assim como a outra que não tinha residência comum. Mas, filhos. Quem são os filhos que são considerados dependentes? O professor Balera aqui falou do elenco deles, e durante todas as palestras que aqui passaram, muito se falou a questão dos filhos. Só que fiz questão de trazer qual é a concepção efetiva do que se considera filho para fins previdenciários. Para fins previdenciários, a Lei 8.213, em seu artigo 16, disse que filhos, na condição de dependentes, serão os filhos menores de 21 anos, não emancipados de qualquer condição, ou os filhos inválidos, ou os deficientes mentais, intelectuais ou graves. Mas o que é esse filho, já que aqui se falou de reprodução humana assistida? Já que aqui se falou tanto acerca disso? Bem, filho, de acordo com a Instrução Normativa 77 de 2015, em seu artigo 182, filho é aquele havido, nascido, vivo, até 300 dias após a concepção. Ou seja, se esse filho nasce depois dos 300 dias, por exemplo, do óbito do pai, sim, o pai naquele dia entende-se que ele, sim, com a mãe, né?
Para aqueles que vão ficar assim, por que os 300 dias, né? Porque entende-se que no dia que o pai e a mãe se relacionaram sexualmente, esta criança foi concebida e ela nasceu 300 dias depois. Se ela nasceu até 300 dias depois, ela é considerada filho para fins previdenciários, portanto, detentora de direitos previdenciários. Se essa criança nascer depois dos 300 dias, ela não é considerada dependente. E daí vem um artigo que recomendo a leitura, que está publicado na Revista Brasileira de Direito Previdenciário, do IBDP, que é um artigo de Antônio Basílio Floriani e Michele Maioli, que aborda a questão da reprodução humana assistida e os efeitos previdenciários. E que vai à legislação portuguesa, onde essa concepção de que filho seria aquele havido até 300 dias após o óbito do pai, é ampliada para que se venha a abarcar, sim, aqueles que foram concebidos em razão de reprodução humana assistida. Mas a mesma jurisprudência portuguesa vem e diz assim, que será considerado dependente, mas tem um problema. Fugiu dos parâmetros legalmente estabelecidos de concepção, não será considerado dependente, porque a dependência deveria existir ao tempo do óbito do pai, ainda que presumida. Então, portanto, existe sim um conceito previdenciário do que se entende por filho, de acordo com o tempo da concepção e do nascimento. Assim como existe uma discussão sobre aquele filho que só tem reconhecimento através de DNA. E aqui, professor Balera, talvez tenhamos uma das maiores injustiças do direito, mas esse é o posicionamento da justiça, do qual nós não devemos nos curvar. A jurisprudência entende que, se houve exame de investigação de paternidade, essa paternidade ela só foi reconhecida anos depois, em que o benefício já deveria ter sido cessado, porque o benefício previdenciário para o filho vai até os 21 anos, salvo alguns regimes de previdência, em que o benefício previdenciário se estende pelo curso de ensino superior até os 24. Então, se o exame de DNA só sai o resultado quando essa pessoa tem lá seus 28 anos, danou-se ela. Por quê? Porque o Estado, de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, não pode ficar à mercê dos reconhecimentos tardios de paternidade. E daí os senhores irão falar assim, mas isso não vai contra tudo o que o professor Balera falou e todos os demais falaram? Porque todos falaram que é um seguro público coletivo. E esse seguro, então, a pessoa só descobre que tem direito a ele lá na frente, que é quando sai a confirmação da paternidade, e ela vai recorrer ao seguro, e o seguro fala tchau para você? O Superior Tribunal de Justiça disse tchau para você. E disse mais, que se o resultado da investigação pós-mortem sair até os seus 21 anos, você irá receber os últimos 5. Se sair aos 22, você não recebe nada. Então, você tem que correr, né, doutor Rodrigo? O pessoal do direito de família tem que correr para a investigação de paternidade e sair o resultado rápido, porque senão, a hora que for habilitar aquele dependente para fins de pensão por morte, não faz mais jus. Mas o direito previdenciário também não é tão ruinzinho. Eu falei filho até 21 anos, né? Não emancipado. Quando que não se considera o filho emancipado para fins previdenciários? Se o filho casou ou constituiu união estável, mas antes dos 18 anos ele se separa e daí posteriormente morre o pai ou a mãe, ele é dependente para fins previdenciários. Daí você sabe que como azar é pouca bobagem? Vou contar um caso de 2 semanas no escritório, rapidinho, que eu sei que minha exposição logo se encerra. A menina se casou com 17 anos. Com 17 anos e 6 meses, esta menina se separa. De fato, não de direito. E esta menina fica separada no dia X, por exemplo, hoje, dia 21 de junho, a sua mãe falece e o termo de separação no cartório só sai no dia 23 de junho. Esta menina pega e vai ao INSS pedir a pensão da mãe, que tinha morrido quando?
21. E daí o INSS fala assim, olha, por 2 dias você não tem direito. Por que 2 dias eu não tenho direito? Porque se você tivesse comprovado a separação antes do óbito de sua mãe, e, portanto, antes também de você ter completado os 18 anos, você estaria protegida. Como você comprova a separação 2 dias depois do óbito de sua mãe, você não está protegida. Tem solução esse caso? Sim. Sim. Ganhamos no INSS. Como que ganhamos no INSS, Melissa? Sim. Existe uma coisa chamada separação de fato. E o próprio INSS, na Instrução Normativa 77, protege a separação de fato. Não preciso ir à justiça. Não preciso judicializar isso. Ele mesmo diz, olha, se você provar a separação de fato, você está protegido. Mas, e se o filho for adotado? Aquela questão de qualquer condição. O filho adotado não tem qualquer distinção para fins previdenciários. Porém, olha que sacanagem, ele só é detentor de direito previdenciário depois que tiver o trânsito em julgado do termo de adoção. Pense na situação, a pessoa é adotada e dela tem que esperar e rezar para o seu adotante falecer após o trânsito julgado do termo de adoção. Que se morrer antes, não, isso é uma mera expectativa de direito. Pensem no filho. Aqui o professor Bolera falou, os dependentes de primeira classe gozam de presunção de dependência econômica, certo? E tanto o professor Bolera como todos que antecederam falaram de presunção absoluta de dependência econômica quem está na primeira classe, certo? Muito bem. Filho maior, aqui vou passar, filho maior inválido, quando que é a época da invalidez? Antes ou depois do óbito do pai? Antes do óbito do pai. Então você pode ter um filho, uma colega perguntou aí, posso enquadrar um filho que tem esquizofrenia, ou um filho que tenha bipolaridade, ou um filho drogado, ou um filho consumidor de álcool como dependente do pai, ainda que maior de 21 anos? Claro que pode. Desde que você prove que tudo isso aconteceu antes do óbito do pai ou da mãe. Isso daqui, o próprio Superior Tribunal de Justiça, vou só voltar ali, quando fala, reforça isso. E a Instrução Normativa 77 diz, a deficiência ou invalidez do filho tem que ser anterior ao óbito do pai, ainda que posterior aos 21 anos. Esse filho pode ser o filho inválido ou pode ser o filho deficiente mental, intelectual ou grave. Olha que linda a legislação. Se o filho for inválido e ele for requerer a pensão, ele perceber a pensão e cessar a invalidez, cessa a pensão. Se o filho for deficiente mental, intelectual ou grave, ele perde a pensão, ele recebe a pensão e ele pode trabalhar tranquilamente. Senhores, pelo amor de Deus, não peçam invalidez, incapacidade. Se você pede pensão por morte porque o filho é inválido ou incapaz, se ele volta a ter alguma atividade remunerada, por mais precária que ela seja, ele perde a pensão. Mas, se você conseguir a pensão porque o filho é deficiente mental, intelectual ou grave, ele pode, inclusive, constituir microempreendedor individual. Ele permanecerá com a pensão para o resto da vida dele. Isto foi o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe de bom, apesar de que, como o Carlos falou hoje aqui, trouxe muita coisa ruim. Uma coisa de boa tinha que prestar naquilo, né? Isso aqui foi uma coisa boa, que permite que a pessoa receba o benefício. Só que, infelizmente, nós temos visto colegas pedindo para ser reconhecida a invalidez da pessoa, a incapacidade da pessoa, achando que está protegendo. Não. Porque se você pede para reconhecer a deficiência, ele pode trabalhar e manter a pensão. Se você pede para reconhecer a incapacidade, ele não pode trabalhar, porque ele vai perder a pensão. E, a guisa de conclusão, aquele filho que era a presunção absoluta de dependência econômica? Pois bem, o STJ não entende assim.
O STJ diz o seguinte, que se o filho for maior de 21 anos e ele se tornar inválido ou deficiente mental, intelectual ou grave após os 21 anos e antes do óbito do pai, e se esse filho vier a perceber um benefício previdenciário, ele não gozará da presunção de dependência econômica em relação aos seus pais. Ele deverá comprovar, sim, a dependência econômica. Aqui eu trouxe para vocês a decisão do Tribunal da 4ª Região, dizendo que não teria problema, e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que sim, volta o processo, prova a dependência econômica, senão você não tem direito. Ou seja, o artigo 16 da lei, que em seu parágrafo 4º diz que quem está na primeira classe goza de presunção absoluta de dependência econômica, não vem sendo entendido pelo Superior Tribunal de Justiça desta forma, quando o filho é maior de 21 anos, inválido ou deficiente e goza de benefício previdenciário. Bem, aqui, só para concluirmos, juro que estou agora concluindo, direitos sociais e a proteção previdenciária das famílias. Isso significa falar também de auxílio-reclusão. E aqui, sem questão de filiação político-partidária ou sem questão política alguma, é só para lembrar os colegas que também têm mandado seus clientes para casa, tanto no direito de família quanto no direito previdenciário, falando que a pessoa não tem direito ao auxílio-reclusão porque a prisão é domiciliar, que a prisão domiciliar virou moda, né? O Superior Tribunal de Justiça, em 2017, disse, sim, ainda que a prisão seja domiciliar, haverá o direito ao auxílio-reclusão. Porque a proteção ali envolvida, como muito bem disse o professor Balera, é da família. E não interessa em que modalidade se deu a privação de liberdade. Em havendo ela, ainda que domiciliar, haverá sim o auxílio-reclusão. Ou seja, é o direito social a ser analisado, e não o que a ética, a moral de um julgador assim pensa. Por isso, eu concluo a minha exposição convocando os colegas a tirarem os pré-conceitos, a revisitarem o direito previdenciário a partir do direito das famílias. Porque atendo populações as mais diversas no escritório, desde o morador de rua até o desembargador. E o que vejo é que a ausência da interlocução desses dois ramos do direito tem afastado as pessoas do direito. Mas vejo mais, que a ausência de interlocução desse direito tem por vezes acontecido por nossa culpa. Porque nós temos o IBDFAM propiciando o conhecimento, revolucionando conceitos de família. E nós temos o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário propiciando o conhecimento previdenciário. Então, por isso, por favor, quando você pensar em mandar um cliente embora, você pega aquela obra, por favor, a obra do Rodrigo, olha para mim. Esta obra aqui, ele não falei para ele que ia fazer merchan, tá? Esta obra, que é o Dicionário de Direito das Famílias e Sucessões do Rodrigo, cada sala do meu escritório tem essa obra. E por que que tem? Porque toda vez que a gente pensa em dizer para um cliente, não é família ou não é bem assim, a gente vai lá, olha aqui, fala, peraí, vamos pensar de uma outra forma. Porque família, como disse Francisco Azevedo em Arroz de Palma, e chamo vocês a atenção a isso. O que esse veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Então, por isso, não restringam direitos previdenciários por não conhecerem direito das famílias. Muito obrigada.